Tudo bem? Todo mundo bem? Então, hoje nós vamos ver sobre tempo, termos e instrumentação cirúrgica, tá? Então, a gente está nas aulas daquele de princípios cirúrgicos, essa é a segunda aula de princípios cirúrgicos, e aí a gente vai vendo por partes todo esse conteúdo de princípio cirúrgico, beleza? Primeiro, a gente vai ver sobre os tempos cirúrgicos, né? O procedimento cirúrgico, ele é dividido, né, em basicamente 4 tempos, tá? E eles são, vai desde o início da cirurgia até o fim da cirurgia. Então, iniciou a cirurgia, a gente já conta como primeiro tempo cirúrgico. Finalizou a cirurgia, é o último tempo cirúrgico. Isso aí. E aí, no geral, né? As intervenções cirúrgicas, elas têm 4 tempos básicos, vai de acordo com a etapa do procedimento que a gente está realizando. Então, diérese é o primeiro tempo, hemostasia o segundo tempo, exerese o terceiro tempo e síntese o quarto tempo, tá? Então, basicamente, são esses 4 tempos que a gente tem num procedimento cirúrgico. A gente vai ver cada um deles. O primeiro tempo é o tempo de diérese, então é aquele tempo de abertura e separação das bordas do tecido, né? Então a gente vai criar 2 bordas. Então é quando a gente usa ali a lâmina de bisturi, por exemplo, ou a tesoura, que a gente está separando. Normalmente a diérese ela é feita primeiro com a lâmina de bisturi, depois a gente utiliza a tesoura, tá? Então, é o período que a gente faz a incisão, a dissecação do tecido. Esse tempo pode ser um tempo cruento ou incruento, tá? A gente vai entender o que é o que. Calma, não faz essa cara de plantado, não. Então, divulsão é a separação dos tecidos sem corte. Então, normalmente a gente usa uma tesoura para realizar a divulsão. Ela vai entrar fechada e vai sair aberta. Por exemplo, tem um tecido aqui, eu já fiz o corte, então eu entro com ela fechada e saio com ela aberta para eu divulsionar esse tecido, como se eu desprendesse o tecido, por exemplo, da pele ou alguma coisa assim, tá? Então, chama divulsão. Esse processo a gente entra com a tesoura fechada e sai com ela aberta, ok? Ou com os próprios dedos, a gente consegue também fazer isso, a divulsão. É aquela parte molinha branca? Aquela parte mais fininha, mais sensível, a gente consegue abrindo com o próprio dedo, tá bom? Outra parte é a incisão, que é o corte do tecido. Então, normalmente a gente usa a lâmina de bisturi, o cabo, né, com a lâmina de bisturi. Tem até que pegar a lâmina ali. Com a lâmina de bisturi para fazer o corte, tá? Então, a gente faz o corte do tecido, a incisão, né? É a mesma coisa que corte, mas o nome técnico é incisão, que é o corte desse tecido que a gente realiza com a lâmina de bisturi. Então, o que a gente faz com a lâmina de bisturi, o corte que a gente faz com a lâmina de bisturi é incisão. Essa divulsão não corta com a tesoura. A tesoura entra fechada e sai aberta. Faz o buraquinho com a bisturi, entendeu? Depois a gente faz um leve buraquinho, pega uma pinça, dá uma levantadinha com a pele, faz um cortezinho seguro para a gente não cortar a alça intestinal nem nada. Por exemplo, se for uma castração, a gente tem que divulsionar ali. A gente vai entrar com o tecido fechado, com uma parte, em um momento, né? Algum momento da cirurgia, o veterinário vai entrar com a tesoura fechada, vai sair com ela aberta para divulsionar o tecido, tá? O que é cruenta e incruenta? Cruenta é aquela cirurgia muito sanguinolenta, que sangra muito, tá? Então, que tem presença de sangue. E ela é realizada normalmente com lâmina ou bisturi,
tá? Lâmina pode ser tesoura, pode ser qualquer coisa cortante, tá? E bisturi é a lâminazinha de bisturi que normalmente a gente usa no carro. Depois eu vou pegar para mostrar para vocês, que eu esqueci de pegar. Beleza até aqui? E incruenta é quando não há sangramento, tá? Então, não tem sangramento, a gente chama de incruenta. Então, quando não vai haver sangramento, quando a gente utiliza uma bisturi elétrica, que ela já vai fazendo corte, já vai fazendo hemostasia, então impede o sangramento dos vasos, ou uma criobisturi, que é uma bisturi gelada, que também faz essa hemostasia, ou então a laser, uma cirurgia a laser, tá? É, que ela vai ter um sangramento mínimo. Quase não vai ter sangramento. Raramente sangra, assim, a não ser que fica um vaso em outro sem fazer, sem realizar a hemostasia, entendeu? Mas normalmente não há sangramento, tá? Porque o vasinho já vem sendo realizando a hemostasia do vaso. Esses dois tipos. O segundo tempo, a hemostasia, é onde é o tempo que a gente vai conter o sangramento, tá? Então, é o tempo que a gente vai utilizar ali pinças, como essas aqui, ó. Essa é uma pinça que a gente usa. Essas outras aqui também. Depois eu vou mostrar para vocês direitinho. Todos os instrumentos. Então, temos as pinças hemostáticas, que são as pinças que normalmente a gente usa no tempo de hemostasia, tá? É o tempo que a gente vai deter ou prevenir um sangramento, uma hemorragia. Então, se já está lá sangrando e tudo, então eu vou deter o sangramento. Mas se eu vi, já está sangrando muito, então eu vou pegar lá no vasinho e vou prender aqui, tá? E aí vai fazer hemostasia desse vaso, que é a colagenzinha vai impedir o sangramento desse vaso, tá? E quando eu vou prevenir, é que eu já vejo um possível sangramento ali, uma possível hemorragia, então já prendo antes mesmo que ele comece a fazer um sangramento excessivo, uma hemorragia. Deu para entender? Vai impedir a circulação de sangue em determinado local e por um determinado período de tempo também. Então, eu vou prender, vou deixar ali um pouquinho presa até que quando eu soltar não vai sangrar mais, tá bom? Depois que eu solto e parou de sangrar, aí beleza, eu não preciso mais utilizar as pinças hemostáticas naquele local, tá? Ok? Tem a parte, isso é feito com a pinça, então uma, né, das funções aí na hora da hemostasia é a pinça. A gente pode fazer remoção desse sangue ou secando com gases dessa hemorragia, né? Deu uma hemorragiazinha ali, um sangramento excessivo, fui lá, pincei. Eu preciso secar esse sangue para eu conseguir visualizar o meu campo. Ou eu uso um aspiradorzinho, que alguns lugares têm, tá? É um negocinho ligado, como se fosse um aspirador, mas é específico, tá? Tipo isso, tipo o negócio de dentista. Ou gases estéreo, tá? A gente pega as gasezinhas e vai secando ali a hemorragia. A origem das hemorragias normalmente é ou artéria, ou veia, ou capilar, ou mista. Vários pontos ao mesmo tempo, tá? Então tem que ser ligeiro. Porque se o animal perder sangue demais, vai dar ruim, tá bom? Consequências que isso pode causar: ameaçar a vida do paciente ou a sua própria recuperação. Então, a recuperação ou a vida do paciente pode ficar comprometida se essa hemorragia não for contida, se a gente não realizar a hemostasia de forma correta. Retarda a cicatrização e favorece a infecção, porque acaba tendo ali muito tecido. Sangue é um ótimo lugar para a bactéria crescer, para micro-organismo crescer. Então, acaba ficando ali
como você está abrindo a pele do animal, está deixando um espaço meio que morto, acaba sendo propício aquele local para crescimento de bactérias, de micro-organismos. Deu pra entender? E dificulta também a visualização ali. Que é isso, meu Deus? Durante a cirurgia. Deu um picozinho, não deu? Durante a cirurgia.